RadNews, iremos falar sobre as novas tecnologias utilizadas na radiologia. Eu me chamo Thales Oliveira. E eu me chamo Maria Emily. Hoje nós vamos entrevistar a tecnóloga Vera Lúcia. Então, Vera, poderia nos falar um pouco sobre o seu histórico, a sua história dentro da área e um pouco dos seus títulos e onde você trabalha atualmente? Então, a minha formação inicial, né, como tecnóloga em radiologia, me formei há alguns anos atrás, de 12 a 13 anos atrás, e trabalho na radiologia desde então. A minha trajetória educacional, além do curso, né, de tecnologia em radiologia, eu fiz uma especialização em docência do ensino superior, logo em seguida que eu me formei, então eu já comecei a dar aula em seguida também. Fiz uma outra especialização em ressonância magnética e a minha mais atual titulação adquirida foi o mestrado, né? Eu concluí ano passado um mestrado em tecnologia da informação aplicada à biologia computacional. A minha trajetória de trabalho na radiologia começou desde que eu me formei. E eu trabalho no Hospital Home com tomografia e ressonância. Estou nessa empresa há 10, 11 anos já. Trabalho na clínica Biocardios com tomografia e angiotomografia através da empresa Radiotex, onde além dessa função de operacional, né, de operar a máquina de tomografia e realizar os exames de tomo e angiotomo, eu coordeno o programa de educação continuada, que é um programa onde a gente visa a educação progressiva, né, dos nossos profissionais, dos colegas que trabalham com a gente nesse grupo. Somos um grupo de quase 40 profissionais. E ainda eu sou coordenadora do grupo de pesquisa em uma outra instituição que eu leciono e dou aulas na faculdade LS e nessa outra instituição também. Vera, a primeira pergunta é: qual a sua opinião sobre as tecnologias que são utilizadas na radiologia? Minha opinião, ela é totalmente favorável, né? Uma vez que percebe-se que a evolução da tecnologia dentro da radiologia, ela traz benefícios para o nosso paciente. Acaba gerando um benefício mútuo, né? Que colabora com todo mundo, mas o nosso foco principal é o paciente, então ela é favorável. Eu costumo falar que, dentre as ciências, uma das áreas que mais evolui é a medicina. E dentro das áreas da medicina, uma das que mais progride em relação à tecnologia é a radiologia. Às vezes algumas pessoas falam, mas a gente tem a robótica que foi incrementada no centro cirúrgico, a gente tem robô operando. Sim, mas a radiologia ela tem programas tecnológicos que identificam doenças que não são visíveis ainda a olho nu. Então, que é a inteligência artificial dentro da radiologia. Então, isso é um fator que favorece muito e agrega com relação à redução de erro, do erro humano, do erro médico em relação ao diagnóstico, né? Favorecendo e muitas vezes trazendo para o paciente um diagnóstico precoce, o que é um fator muito importante em algumas doenças, né? E qual é a mais nova tecnologia que está sendo utilizada atualmente? A radiologia ela é formada por diversas áreas, né? Então, a gente consegue perceber evolução diferentes em cada uma dessas modalidades. Por exemplo, eu tenho uma experiência muito grande com mamografia, trabalhei com mamografia há muitos anos. E essa tecnologia ela não é recente, mas é uma inovação que vem trazendo muitos benefícios ultimamente, que é a tomossíntese, que é a junção da tomografia com a mamografia. A mamografia ela é um método de diagnóstico que trabalha o tempo todo com uma barreira que é a sobreposição de tecidos, oriunda das diversas densidades de tecidos dentro da mama, dentro de um espaço muito pequenininho, né? Então, a densidade da mama é um fator que prejudica o diagnóstico em algumas mulheres, porque ela pode esconder algo, né? E a tomossíntese, como a gente tem a junção da tomografia, que é as imagens em cortes, em fatias, eu acabo reduzindo essa barreira, eu acabo conseguindo visualizar dentro da densidade mamária com melhor qualidade de imagens.
e evitar o falso negativo ou mesmo o falso positivo. E, dentre outras áreas, assim, cada área traz uma evolução. Dentro do raio-x, a gente tem o digital, né, o totalmente digital, que agrega em redução de uso de químicos, filmes com haletos de prata, reduz o custo do exame, traz agilidade para o serviço. Dentro da ressonância, por exemplo, a gente tem as máquinas mais potentes, né, com campos mais potentes, que são a 3 Teslas. Hoje em dia, nos grandes centros, por exemplo, a maioria dos aparelhos é de no mínimo 1,5 e algumas mais recentes com 3 Teslas. E é perceptível o ganho na melhoria da qualidade da imagem em aparelhos com alta potência. E assim, em diversas áreas a gente tem várias evoluções. Na tomografia, os aparelhos com muitos canais, 256 canais, e outros, né, mais recentes com mais ainda, que reduz a radiação no paciente. Então, se eu reduzo a radiação no paciente, eu reduzo o dano biológico. Se eu reduzo a radiação, consigo reduzir o tempo também. Isso é uma melhoria que traz para o paciente um melhor conforto, né, em fazer um exame rápido e de extrema qualidade. Junto com a pergunta anterior, você nos falou um pouco das vantagens que temos com as tecnologias. Agora eu gostaria de saber as desvantagens dessas mesmas tecnologias. Desvantagem propriamente dita em ter à mão a tecnologia, o lançamento de várias tecnologias o tempo todo, não é ruim. Muito pelo contrário, é muito bom, né? Uma vez que a gente visa uma melhoria no exame para poder trazer um diagnóstico mais facilitado. O que eu vejo de desvantagem nisso não é nem em relação à nova tecnologia, é o acesso a essas tecnologias, porque são oriundas de pesquisas e de inovações, e tudo isso custa muito dinheiro, custa muito caro. E nem todas as pessoas vão ter acesso a essas tecnologias, a esses novos exames, a essas novas modalidades, uma vez que os governantes não conseguem adquirir e acompanhar o desenvolvimento tecnológico na rede pública. Então, o que eu vejo de desvantagem é em relação ao acesso de algumas pessoas com relação a essas tecnologias. E isso é perceptível quando vivenciamos, mesmo na vida comum ou na vida profissional, um paciente precisando de algum tipo de exame e ele chegar no seguinte ponto: eu não tenho dinheiro para poder pagar, porque ele custa muito caro, né? Aqui em Brasília é tudo muito facilitado, né? Eu costumo falar que é uma cidade relativamente pequena, mas porém com um grau de tecnologia bem avançado, né? De grandes centros, inclusive. Mas nem todo mundo aqui ao nosso redor consegue pagar R$3.000 em um exame, R$4.000 em um exame, né, em uma medicação. Então, assim, a tecnologia, ela existe, ela é muito boa, ela é favorável, está incluída nisso as pesquisas de pessoas importantes, de multinacionais muito importantes que estão em busca desse fator, mas, infelizmente, ela não é acessível para todo mundo. E isso, para mim, é uma desvantagem. Com o avanço das novas tecnologias, os métodos tradicionais podem ser substituídos? Eu acredito que não. Por quê? Isso pode variar dentre as áreas da radiologia, tá? Existem alguns exames que foram substituídos, que foram melhorados, que foram amplamente substituídos. Por exemplo, o estudo da mastoides pelo raio-x, hoje em dia já quase não acontece mais. Foi substituído pela tomografia de mastoides. Mas a gente percebe uma pequena discrepância, porque o que para a gente aqui em Brasília uma coisa que foi substituída, muito bem substituída pela tomografia, que é o caso desse de mastoides, nos interiores aí da vida do nosso país, não foi. Ainda é utilizado, aquela questão que eu falei com você agora há pouco, nem todo mundo teve acesso ainda a essa tecnologia que para a gente hoje aqui é normal, é corriqueira, entendeu? Mas existem também técnicas que são antigas e que elas não mudaram. Exemplo, a execução da mamografia, por exemplo. A mamografia, como eu falei anteriormente, ela tem uma barreira que é a densidade mamária, a quantidade de tecidos ali naquela região. A forma de adquirir a imagem é com a compressão mamária, comprimindo a mama. É desconfortável. Muitos pacientes perguntam: nossa, mas evolui tantas coisas, por que não evolui esse exame?
O que evoluiu nele foi a forma de aquisição de imagem, foi na forma de manipulação de imagem, de convencional para digitalizado, para digital, e agora tomou síntese. Mas a execução do exame propriamente dito não modificou, né? A base do exame é a compressão. Outro exemplo é a histerosalpingografia, um exame extremamente desconfortável para a mulher, que alterou agregou a digitalização e o digital, mas a execução do exame propriamente dito, ela não modificou, uma vez que, além do fator diagnóstico, que é mostrar as trompas, ela ainda traz o fator terapêutico, que muitas vezes, em pequenas estenoses, ela acaba dilatando um pouco e resolvendo o problema da paciente, né? Então, assim, algumas podem ser substituídas, outras não, outras são apenas agregadas, somadas, né, a tecnologias e permanecem com a sua essência de execução. Como tecnólogo da radiologia, deve se preparar em meio à repentina evolução da tecnologia nessa área? Estudando. Não tem outra forma. Eu costumo falar com você e a sua vida profissional é como se fosse uma esteira dessas de academia mesmo. Se você subir na esteira e não caminhar, ela vai te jogar para trás, ela vai te jogar para fora do aparelho. Se você subir na esteira e andar na velocidade que ela está rodando, você está empatando, porque a vida profissional está evoluindo, as coisas estão andando e você está ali no mesmo passo. Eu costumo falar que você tem que ter uma velocidade maior do que a da esteira, você tem que estar sempre à frente. E a única forma de você estar à frente dentro da radiologia é literalmente estudando. Alguns anos atrás, nós tínhamos profissionais que não eram formados, né? Eles foram pegos aleatoriamente, colocados dentro da área, aprender o serviço e, por repetição, eles faziam aquilo. São profissionais que eu tenho um extremo respeito, porque têm muita sabedoria, têm uma bagagem muito grande. Mas, hoje em dia, é perceptível a exigência empresarial, a exigência médica de profissionais de radiologia que sejam mais do que apertadores de botão, que façam as coisas não porque aprenderam a fazer, mas porque sabem por quê e como estão fazendo. E isso você só consegue fazer estando à frente, sempre caminhando à frente, sempre buscando as novas atualizações, que, como eu falei para vocês, acontecem a todo momento. A gente tem tecnologia todos os anos, aparelhos de todas as formas, com tecnologias diferenciadas, com modalidades diferenciadas. Então, você precisa estudar e estar sempre à frente, sempre buscando conhecimento, buscando novas tecnologias. Qual é a sua visão do futuro sobre as tecnologias que temos e que podem vir? Você acha que pode ter algum equipamento ou alguma coisa que mudará a nossa visão sobre os exames que temos atualmente? O futuro dentro da radiologia que eu enxergo é a chegada de aparelhos cada vez mais potentes, aparelhos com cada vez mais sensibilidade para detectar lesões, principalmente alterações, né, no corpo do paciente, aparelhos com uma tecnologia que vai exigir cada vez menos a presença ou o olho humano para poder diagnosticar. A radiologia ela é o olho da medicina, né? Dificilmente hoje em dia a gente tem um diagnóstico totalmente fechado sem passar por um exame de imagem. Dificilmente. Por mais que sejam diagnósticos bem óbvios, bem claros, normalmente os médicos preferem, né, que o laudo de uma imagem, que visualizar aquela alteração. E eu consigo perceber que vai ser cada vez mais útil a presença de um profissional bem preparado na área para poder acompanhar essa tecnologia que vai ser muito sensível, tecnologias que serão sensíveis às alterações fisiológicas, às patologias, né, do nosso doente. No momento, vivemos em um tempo de pandemia, uma situação bem difícil.
Porém, a radiologia teve uma visão boa durante esse momento, pois vemos que para o diagnóstico da doença que é o Covid e qual mal ela fez para a pessoa que se contaminou, o exame radiológico é utilizado. Você acha que após essa pandemia, a visão sobre a radiologia e suas tecnologias podem ser diferentes? Não só para a radiologia, mas para a área de saúde e pesquisa em geral, né? Ficou bem claro que a pesquisa dentro do país foi prejudicada com as últimas decisões que foram tomadas ao longo dos 2 últimos ou 3 anos, onde eles barraram investimentos para os pesquisadores. Isso fez falta para o nosso país agora, porque parou pesquisas que eram importantes, que poderiam nos ajudar, né? Evidenciou uma falha na saúde pública do nosso país, e com isso evidenciou também a força de vontade e o preparo profissional de diversas categorias, médicas, enfermagem, radiologia, pessoal da higienização. Todos os profissionais dentro de um hospital merecem, né? E eu creio que terá um respeito e uma evidência maior a partir de agora, porque ficou claro o perfil profissional e a forma como eles entraram, assim, abraçaram essa linha de frente, né, que foi chamada de linha de frente dessa pandemia, e estão conseguindo, né, reduzir o número de casos, conseguiram salvar vidas. Eu creio que vai ter uma evidência não só na radiologia, mas como nos profissionais de saúde em geral. Com relação à radiologia, foi muito favorável, apesar do risco que corremos, né, por estarmos dentro de um hospital trabalhando com um paciente contaminado e com uma alta contaminação como foi gratificante estar nesse momento, estar nessa fase, saber que eu colaborei, ou que minha equipe colaborou, ou que nós todos da radiologia colaboramos de alguma forma para ajudar pessoas nesse momento onde a ajuda tem que ser mútua, né? Porque estamos meio que perdidos no meio dessa pandemia, porque é algo muito novo. Então, eu me sinto gratificada por viver esse momento, apesar do risco de estarmos sempre correndo. Antes de finalizarmos, você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que estão assistindo essa entrevista agora? A minha mensagem que eu mando para os meus alunos, para vocês em geral, é que não há outra forma de melhorar a sua qualidade profissional que não seja estudando. A radiologia, ela traz diversos caminhos, né? E caminhos, assim, para todos os gostos, desde a área industrial até a área de saúde, e é muito bom você estar dentro da área e saber que você ajuda pessoas de alguma forma, né? E a minha forma de ajudar a humanidade em geral é trabalhando na radiologia e fazendo isso com muito amor. Não trabalho só por amor, porque ninguém trabalha só por amor, né? Trabalho por conta de um sustento, mas é gratificante você conseguir unir as duas coisas ao mesmo tempo, e é isso que eu faço todos os dias quando eu levanto de manhã. Eu consigo unir o que vai me trazer um sustento e consigo me unir ao que me traz uma gratificação pessoal muito grande. Eu desejo a todos vocês um caminho brilhante dentro da radiologia e que vocês consigam alcançar o máximo dos objetivos, que todos os seus esforços sejam recompensados e a gente se vê lá fora nos hospitais. Com isso, encerramos a nossa entrevista e agradecemos a profissional Vera Lúcia por compartilhar sua história e sua opinião sobre a tecnologia abordada na área da radiologia. Bom, essa foi a nossa entrevista. Agradecemos pela sua atenção, esperamos que você tenha aprendido alguma coisa com isso. Muito obrigado e boa noite. Boa noite.